Se a vitória não consegues enxergar, espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem. Confia, Ele vem e faz um milagre. Você pode declarar essa canção nessa noite com toda a sua fé e dizer: oh Deus, eu vim aqui só pra te dizer. Fique de pé e declare essa canção nessa noite. Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, tua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito nada é impossível para ti, nada é impossível. Declare isso nessa noite. Nada é nada é impossível para ti, nada é impossível.
nessa vida. Não há outro igual a ti. Não há, não há. Eu preciso de ti. Glória ao nome santo do Senhor. Aleluia. Vamos, queridos, nós estamos na quarta profética. Comece a encher esse ambiente. Comece a encher esse lugar com sua voz profética nessa quarta. Aleluia, Jesus. Oh, vem, Espírito de Deus. Oh, vem, vem. Mestre, o vento balançou meu barco. Mestre, estou à beira de um naufrágio. Mestre, cante. Sinto na pele o frio desse vento. Chego a crer que não estás me vendo. Lembro do quê? Que estás logo ali, na proa do meu barco a dormir. Eu sei que não estou só, e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Eu sei que não estou só, eu já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é esse que ordena e milagres acontecem? Jesus, em teu nome toda língua confessará. Jesus, céus e terra se para pra te adorar. O presente que Deus enviou pra nós. Jesus,
posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Aleluia, Jesus. Oh, Jesus. Obrigado, Pai, por essa oportunidade tão preciosa, Jesus. Obrigado, ó Espírito Santo de Deus, por essa graça tão maravilhosa, Jesus. Nós não sabemos o que o Senhor tem para nós nessa noite, mas nós já declaramos essas canções, já cantamos pela fé que o Senhor vai na nossa frente, já declaramos nessas canções que basta um clamor e o Senhor pode mudar todas as coisas. Ah, Espírito de Deus, nós não sabemos qual é o direcionamento que o Senhor nos trará sobre nós nessa noite, mas o nosso coração está cheio de expectativa. O nosso coração está aberto, ó Pai, para fazer aquilo que lhe apraz. Ah, Jesus, tanto nós que estamos aqui quanto os que estão em casa, temos uma sede de Ti. Jesus, nós não estamos aqui pelos homens nos cartazes. Jesus, nós não estamos aqui, ó Pai, por uma mera necessidade humana, mas em nós habita o Espírito de Deus. E nós estamos aqui porque o Senhor nos trouxe aqui. Nós estamos aqui porque o Espírito clama, Abba, Pai. Oh, Ele clama, Abba, Pai. Ah, Jesus. E com esse mesmo Espírito que clama, Abba, Pai, nós vamos declarar profeticamente que o Senhor fará sobre nós a sua vontade, que o Senhor fará sobre nós a sua vontade, que nada sai do seu governo. Nós estamos ansiosos, ó Deus, pela sua vontade. Por isso nós declaramos vida profética em nome de Jesus. Nossa vergonha está exposta debaixo do sol. Há muito tempo se foi alegria, não há espírito
Você pode declarar isso mais uma vez. Ressuscita, ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos, volte a respirar. Eu posso ouvir, eu posso ouvir o som do avivamento, a morte tornando vida. ressuscita. Ó vem Espírito de Deus, ó vem Espírito de Deus, ressuscita, Senhor, sobre nós, ressuscita, Senhor, os sonhos, ó Deus, que terceirizamos, ressuscita, Senhor, em nós, as chamadas que abandonamos, ressuscita, Senhor, em nós, a paixão do primeiro amor. Ah, Jesus, ressuscita em nós o senso de responsabilidade pela Tua presença. Ressuscita, Senhor. Ressuscita em nós, Senhor. Ressuscita, Senhor. Ressuscita, Senhor, o amor das madrugadas. Ressuscita, Senhor, a identidade que temos em Cristo Jesus. Ressuscita, Senhor. Ressuscita, Senhor. Vamos, queridos. Eu não sei o que você apagou aí dentro de você. Eu não sei o que você deixou para trás. Eu não sei o que morreu dentro de você. Se você matou ou se você permitiu que os outros matassem. Mas é hora de você clamar ao Cristo. Clamar ao Cristo Jesus. Clame ao Cristo Jesus. Clame ao Cristo Jesus. Clame ao Cristo Jesus. Lance fora todas as palavras. Palavras de rejeição. Palavras de condenação. Lance fora. Lance fora. Ressuscita, ó terra que Estava morta, ó vale de vale de amargura, ossos saia de lá agora. Vale da rejeição, saia de volte lá a agora. Volte, respirar. volte, você é filha amada de Deus. Posso ouvir, Você é filho amado de Deus. posso Você é filho amado de Deus. Lavado, remido, sarado. Você é filho amado de Deus. Você é filho amado de Deus. Ressuscita, Posso ouvir, posso ouvir o som do avivamento, a morte tornando vida. Ressuscita. Aleluia. Nós estamos nessa quarta profética. E eu creio, querido, que Deus, assim como foi semana passada, Deus, Ele tem uma porção nova para fazer no meio da tua igreja, para fazer no meio do teu povo. Eu não sei se você já está entendendo esse ambiente profético, mas são canções proféticas também. E que nessa noite que você possa levantar a sua voz. Eu não sei você, querido, mas antes de vir para esse culto,
eu já sabia que eu ia fazer esse momento da oferta, e estava pensando nessa canção o dia todo, e nem falei nada com o pessoal do louvor, mas eu creio, querido, que Deus, Ele quer restaurar a área da sua vida. Deus tem algo, querido, talvez você pode estar como esse profeta Ezequiel, tem área na sua vida, que tem algo que parece que está morto, parece que não vai caminhar, mas Deus, Ele te dá ordem. É nessa quarta profética, Ele está dizendo: homem, mulher de Deus, o que tu vês, talvez está vendo um casamento destruído, talvez o mundo está dizendo é para divorciar, é para separar, mas deixa eu te falar, a palavra profética está sobre os seus lábios. Você vai declarar: o Senhor está sobre a minha casa, o Senhor está sobre a minha família, o que tiver morto aqui, o Senhor vai ressuscitar, porque eu tenho a palavra e eu vou profetizar. Eu estou querendo caminhar, mas está tão difícil, querido, profetize sobre essa mornidão espiritual, porque Deus, Ele vai derramar azeite fresco, a unção nova, ela há de descer sobre a minha, sobre a sua vida. Então essa é uma noite que nós temos que declarar, profetizar a vida do Senhor, vida sobre a sua casa, sobre o seu lar, sobre a sua célula. Vai vir vida de Cristo em nome de Jesus. Aleluia. Receba a vida em nome de Jesus. Oh, aleluia. Eu profetizo sobre ti. Jesus, eu tomo posse. Receba sobre ti. Aleluia. Vida do eterno. Oh, Deus maravilhoso. Jesus. Sim, ó Pai, em nome de Jesus. Jesus. Vale, ó Pai. Oh, Jesus. Aleluia. Volte a respirar. Tu és maravilhoso, Pai. Senhor Deus, nós estamos na quarta profética, amém? Quantos profetas tem aqui nessa noite? Tem profeta aqui mesmo? Então, querido, a função do profeta ela é profetizar. Então pega na mão desse profeta que está do seu lado aí, que em nome de Jesus, você vai usar a autoridade que foi dada do Espírito Santo sobre a sua vida. E em nome de Jesus, ore profetizando vida sobre esse irmão. Que em nome de Jesus, estamos aqui, querido, caminhando em uma aliança. E que em nome de Jesus, nós vamos declarar, querido, essa canção, essa verdade. Que em nome de Jesus, o que estava parado, Deus, Ele vai começar a agitar essas águas. O que estava morto, Ele vai dar, eu declaro vida de Deus em nome de Jesus. Então com esse irmão agora, se você sabe o nome dele, declare sobre ele. Fala: Jesus, nós estamos aqui, ó Pai, em uma quarta profética. Eu quero agora, Pai, ser usado do Senhor como profeta na vida desse meu irmão. Meu Deus, eu oro em favor dele, ó Pai, para que o Senhor entre com providência naquele trabalho. Meu Deus, se tiver, ó Deus, todas as coisas, todo impedimento que tiver ali, tudo que tiver amarrando, ó Deus, para que ele possa ser promovido. Que em nome de Jesus, eu oro usando a autoridade do Teu nome para quebrar todo empecilho, profetizando a vida do Senhor. Pai, eu oro, Deus, em nome de Jesus, para esse irmão, talvez está vendo uma escassez na sua vida financeira, ó Deus, mas em nome de Jesus, eu profetizo a abundância do Senhor. Eu profetizo, ó Deus, que esse irmão, ele vai prosperar, ele vai sair desse vale, vai sair dessa escassez e vai poder viver o extraordinário do Senhor, no nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, ouça a oração da Tua igreja, do Teu povo que clama, cada profeta, cada profetisa que está na casa, que está liberando essas palavras de vitória. Que em nome de Jesus, que seja ligado no céu como resposta do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Espírito, Aleluia. Espírito, Oh, Espírito Santo, que desce como fogo. aleluia.
glória, glória a Deus. E encha-me de novo. Deus, tu és maravilhoso, Jesus. Encha o teu fogo, Pai. Faça transbordar em nome de Jesus. Glória, glória, glória a Deus. Que desce como fogo. Vem como em Pentecoste. E encha-me de novo. Oh, Espírito, possamos viver, oh Deus, cada dia transbordando, Pai. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, Jesus. Estamos aqui, ó Deus, para verdadeiramente te adorar em espírito e em verdade, de profetizarmos, ó Deus, conforme a tua ordenança, a tua palavra, e cremos que coisas extraordinárias há de acontecer no nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque temos certeza, Deus, que há de ter vida. Ó Pai, tudo que estava morto há de reviver, porque o Senhor é poderoso, a tua palavra ela é fiel, ela é verdadeira. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, amigo Espírito Santo. Se tem profeta na casa, levante a sua mão, aplauda e glorifica esse Deus. Aleluia, glória, glória, glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Antes de você se assentar, dê um abraço nesse irmão, fala: seja bem-vindo à quarta profética, que em nome de Jesus, Deus, Ele está na casa e coisas maravilhosas vão acontecer no nome de Jesus. Ei, aí, um abraço bem apertado. Diga para esse irmão: que bom que você está aqui. Aleluia, glória a Deus. Você está animado nessa noite? Glória a Deus, que bom que a chuva não te impediu de estar aqui, mas com chuva, sem chuva, nós vamos estar aqui profetizando, declarando a bênção do Senhor sobre as nossas vidas, no nome de Jesus. Glória a Deus. Então estamos nessa quarta profética aqui, né, querido? É uma oportunidade que nós temos também de lançarmos uma semente diante do altar do Senhor. Então eu queria, né, que nessa noite, né, te preparar. Eu sei que é tão bom, né, de nós estarmos louvando, adorando ao Senhor. Com esses ministros tão abençoados, fica tudo mais fácil. Mas também quero que você esteja com o seu coração preparado também, para que você possa entregar o seu melhor para o Senhor. Porque, querido, eu tenho a certeza que uma oferta, ela muda as estações. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: uma oferta muda as estações. Abra a sua Bíblia aí no livro de 1 Reis, capítulo 17. Quero ler um texto aqui, ser bem breve, hein? Sei que o pastor ali já está fumegando, doido já para pregar, né? Sei que coisas maravilhosas vão acontecer aqui. Mas abra aí a sua Bíblia no livro de 1 Reis. Capítulo 17, o versículo é o 13. Capítulo 17, qual que é o versículo? Quem achou pode dizer um glória a Deus. Elias lhe disse: não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faz dele para mim um bolo pequeno e trazei aqui fora, depois fará para ti mesma e para o teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez segundo a palavra de Elias, e assim comeram ela e a sua casa por muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Eu quero te falar nessa noite, querido, de uma oferta que ela pode mudar estações. Muitas das vezes nós queremos entregar para o Senhor, muitas vezes quando está sobrando. Eu não sei você, mas quando você, né, é abençoado, né, quem trabalha de CLT, é tão gostoso quando chega o mês de dezembro e tem aquele negócio chamado 13º salário, e você fica empolgado com aquele negócio, e aí vamos ofertar aqui e dali. Mas agora imagina um cenário de escassez. Imagina agora um cenário que uma mulher estava vivendo ali, que era para ela e o filho dela comer e morrer,
E o profeta chega ali e fala assim, ó, prepara primeiro para mim. Imagina, querido, você não tem nada e uma pessoa chega falando que é de Deus, fala, pode fazer para mim, primeiro para mim, Deus vai dar a provisão. Você fala, isso aí é conversa fiada, eu não vou cair num papo desse, né? Às vezes a gente pode pensar numa situação como essa. Aquela mulher era a sua última refeição, a sua última expectativa, a sua última esperança. Mas o profeta pede o primeiro. Primeiro fala de quê? De primícias. Eu não sei você, mas eu tenho o prazer de sempre entregar para o Senhor primeiro. Quando eu recebia, né, quem é dos mais antigos aí, tinha o tal do colorite, contra-cheque. Ficava lá na fila do departamento pessoal. Quem já viveu uma estação dessa aí? Não tem jovem, tem gente que acha que estou falando até bobeira aqui, né? Mas aí você ficava ali e era tão bom quando você pegava ali as notinhas primeiro para o Senhor. Hoje, né, tá tudo mais fácil aí, tem esse negócio digital. Mas ali aquele homem pediu primeiro para o profeta. Mas Deus, né, Deus prova a prioridade antes de liberar a provisão. Eu não sei você, mas qual que é a sua prioridade? Porque muitas vezes nós ficamos pensando, mas está tudo tão difícil, e aquilo ali, às vezes a gente fica se resguardando, mas aonde que se você liberar para Deus a sua prioridade, Deus, Ele vai liberar a provisão para a sua vida. Se eu te perguntar aqui, quem está precisando da provisão do Senhor? Todos nós. Eu levanto as duas, Jesus me abençoa, como eu preciso da sua provisão. Mas o teste ali que aquela mulher estava passando, não era um teste financeiro, eu vou fazer isso, e não, aquilo ali era questão da confiança em quem que ela confiava. E aí fica uma pergunta para mim e para você também, aonde que nós estamos depositando a nossa confiança? Será que nós depositamos a nossa confiança no que nós temos no bolso, ou a nossa confiança está no Senhor? Então, querido, confie no Senhor, confie nele e Ele vai te abençoar. Muitos querem o milagre da multiplicação, mas pouco se estão dispostos a passar pelo teste da entrega. Nós temos que ter isso, com o coração aberto para entregar ao Senhor, porque o Senhor, Ele quer o nosso melhor. Eu gosto de uma palavra que sempre o pastor libera aqui no altar, e não é qualquer pastor que tem coragem de falar uma coisa disso, mas se você está entregando o que está sobrando, né, não é isso que Deus quer. Está sobrando, eu vou entregar. Isso não é um clube de benefício. Deus, Ele está aqui para ver qual que é a sua prioridade, e se você está com o seu coração aberto para entregar para Ele o seu melhor nessa noite. E num ambiente profético como esse, querido, é um ambiente que nós temos que gerar em nosso coração, falar, Deus, eu quero entregar uma oferta. E no final aqui, quando nós formos orar, eu quero te intensificar, você entregar a sua oferta de uma forma intencional, né? Você quer mudar a estação? Qual é a estação? Qual é a área da sua vida que você quer mudar? Então você vai colocar um propósito, um destino para a sua oferta, falando, Senhor, eu creio que assim como aquela mulher viveu o milagre da provisão, a provisão do Senhor vai vir em tal área da minha vida, que eu preciso que esse milagre aconteça no nome de Jesus, né? Deus, um pouco na mão de Deus, Ele vira fluxo de produtividade, né? Então Deus, Ele não precisa de muito, basta apenas alguém entregar o pouco, entregar o melhor, e é isso que Deus quer fazer na nossa vida. Quem entrega o primeiro nunca termina por último. Aquela mulher saiu de uma situação, né, de escassez para viver a provisão do Senhor, a sustentação. Não faltou azeite, não faltou farinha. Levante a sua mão direita para o alto. Pai, que em nome de Jesus, que jamais falte, Deus, a farinha, o azeite sobre a vida desse irmão, sobre a vida dessa irmã, porque estamos aqui, ó Deus, para entregar o melhor para o Senhor. Então, querido, entrega o seu primeiro e Deus, Ele vai te honrar. Quando Deus, Ele é o primeiro, a escassez, ela nunca é permanente. Isso não quer dizer que a gente pode passar por alguma dificuldade. Você passa por alguma dificuldade, eu passo também. Mas o interessante de tudo isso, é que quando nós somos fiéis ao Senhor, em tudo Deus, Ele nos honra. Isso é maravilhoso, né? Hoje mesmo eu recebi, né? Vou contar aqui para os irmãos, mas não fica assustado não. Mas uma pessoa me procurou e não sei o que, camarada, estou precisando de ver um negócio aqui, eu achei que era até um golpe, um negócio aqui que você fez para mim, eu não te acertei, mas eu falei, rapaz, mas eu não fiz nada para você não. E aí, bom, dos prints do WhatsApp, ele não está aqui, você fez uma indicação tal, e tem um dinheiro, eu falei, rapaz, não, se é dinheiro, então fui eu mesmo. E aí caiu um Pix aqui, não é muita coisa não, R$220, mas já é o aniversário, né, da Dona Maria, já dá para comprar uma Pix e um refrigerante já, ué. Então é maravilhoso, isso é bom, isso é provisão de Deus, né, querido? Deus, Ele derrama a graça dEle. Então, querido, Deus, Ele está para isso, né? Se você entrega o primeiro, Deus nunca vai deixar terminar por último, né? A escassez nunca é permanente.
Então que você hoje, né, possa declarar: Deus é prioridade na minha casa. Então que você que vai ofertar nessa noite, você já preparou, né? Hoje estou tendo o privilégio de ofertar em nota, né? Já que já veio aí, né? Como é que não oferta? Né? Então está aqui ofertando, né? O Senhor, se você precisa de um envelope, levante uma das suas mãos. Parece que esse QR Code aí está dando problema, né? Que tá um probleminha aqui no projetor. Mas aqui no envelope já tem um QR Code também, você pode pegar aí, fazer também que vai dar certo, que alguns irmãos domingo apontou para cá, não deu certo. Mas hoje vai dar certo em nome de Jesus. Você vai trazer a sua oferta e o azeite vai transbordar, a farinha vai transbordar no nome de Jesus. Todos pegaram, eu quero orar por você, coloque sobre seus pés, que em nome de Jesus a provisão do Senhor, ela vai te alcançar, querido. Então que você possa colocar diante desse culto profético, cada culto que vem aqui: Pai, eu entrego ao Senhor essa oferta em tal direção, que em nome de Jesus, aquela promoção, ela vai sair em nome de Jesus. Aquele processo que está lá, parece que é impossível, mas eu abro a janela dos céus com essa oferta, e esse processo, ele vai sair. Olha que alguém lembra de você, um Pix esquecido aí, ó, te lembra e cai o dinheiro aí na sua conta, querido. Deus é maravilhoso. Se você crê, né? Se você não crê, eu tomo posse e vai vir mais sobre a minha vida, em nome de Jesus. Então levante aí bem alto o seu dízimo, a sua oferta, como gratidão ao Senhor, que em nome de Jesus não vai faltar. Quando colocamos Deus como prioridade, Ele também coloca prioridade sobre as nossas vidas também, no nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, meu Deus, neste momento eu apresento diante do Senhor a vida de cada dizimista, de cada ofertante. Pai, nós estamos aqui, ó Deus, para entregar ao Senhor o nosso melhor. Não é o que está sobrando, ó Deus, mas é uma oferta que verdadeiramente nos custe algo. Queremos colocar aqui diante do Teu altar, que é santo, que é poderoso, que é sagrado, a nossa semente, meu Deus, e não tem lugar melhor, ó Deus, para que possa germinar. Deus, não tem lugar melhor, ó Deus, para que possa ter uma colheita abundante, a 30, 60, a 100. Eu sei que o Senhor é poderoso para fazer muito mais que pedimos, pensamos ou imaginamos. Então, Pai, que em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar, prosperar o Teu povo a cada dia mais e mais, em nome de Jesus. Então, com muita alegria, traga a sua oferta, o seu dízimo ao Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Você pode aplaudir e glorificar o nome de Jesus? Aleluia. Que bênção, queridos. Que bom que a chuva não te espantou. Que bom que você está aqui. Eu quero te dar só um recado. Quero falar com você, né? Assim como eu reforcei domingo. Você que está congregando conosco, você que está vindo, né? No ano de 2026, não foi apresentado como membro. Dia 17, terça-feira, às 20 horas, nós teremos aqui um café para novos membros, amém? Então, quero convidar você para tomar um café, conhecer um pouquinho da história da nossa igreja, a gente ter um tempo de comunhão, eu conhecer um pouquinho da sua história, e assim te direcionar para você continuar realizando a obra do Senhor, amém? Então, você que veio caminhar com a gente, já tem um tempo, não foi apresentado, né? Domingo nós fizemos isso na ceia, mas queremos te conhecer, ter um tempo aí de qualidade com você. Sexta-feira agora, culto de mulheres, amém, mulheres? Então venha para cá, com chuva ou sem chuva, vai ter culto. Queria chamar o pastor Marcos Paulo, aplauda o Senhor pela vida dele. Glória a Deus. Os outros recados você já sabe, mas eu sei que a expectativa, meu irmão, é para aquilo que o Senhor vai falar ao seu coração nessa quarta profética. Queria agradecer, né, ao pastor Marcos Paulo, querido, né, já desde o ano passado, que nós estamos tentando fechar uma agenda, mas sempre eu ligo para o pastor, coincide com as férias dele, né? O pastor é do Rio. E ele falou: pastor, não, vou estar no Rio. Eu falei: pastor, parece até que eu só te ligo quando você está de férias, né? E ele não tira muitas férias não, mas é porque sempre coincidiu a agenda. Pastor, mas que bom que o senhor está aqui, sinta-se em casa, né? Já tivemos aqui, aqui o senhor não teve não, né? Já teve aqui não, teve lá no outro prédio, né? Sinta-se em casa, que Deus possa te usar de uma forma poderosa. Vamos orar pelo pastor? Você pode estender essa mão de profeta para cá? O que você mandar, Deus vai mandar de volta para você, amém?
Pai, nessa noite coloca a vida do pastor Marcos Paulo, sua casa, pastora, sua família, os discípulos, ó Deus. Peço ao Senhor que use como canal de bênção, ó Deus, uma palavra rema sobre as nossas vidas. Ora ao Senhor, tira toda inquietação, incomodação do nosso meio, e que o Senhor fique à vontade e fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Boa noite, graça e paz. Vocês vão bem? Vocês vão bem? Que bom. Olha, pela meteorologia da terra está chovendo, mas a do céu é que vai ter poder, unção, batismo, libertação e milagre até o final do culto. Vou repetir, gente. Vai ter poder, unção, libertação. E vai acontecer uma chuva diferente do céu aqui nessa noite. Você crê nisso, irmão? Irmão, eu já sentei ali do lado do profeta, eu já estou crendo, irmão, que até o culto acabar, alguém vai lembrar de mim, irmão. Se eu fosse você, já começava a fazer essa oração, para alguém lembrar de você também, irmão. Vai fazer aquele barulho, pim! É de Deus esse barulhinho, viu? Irmãos, como é bom poder estar aqui com vocês nessa quarta. Eu creio que Deus tem algo poderoso. E fiquei feliz que aquilo que o céu falou ao meu coração, eu estava ali até falando com o meu irmão. Como é que é seu nome, irmão? Oi? Jefferson. Eu estava falando com o irmão Jefferson, eu estava procurando ali, irmão, mas foi tão bom que o irmão veio falar de Elias. É disso que a gente vai falar nessa noite. Pegue sua Bíblia, primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, a partir do versículo 1. É o texto que eu quero compartilhar com os irmãos nessa quarta-feira. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, a partir do versículo 1. Você tem que ficar feliz, irmão. Aqui não está nem chovendo. Onde eu moro, irmão, está caindo um dilúvio lá em Betim. Em Betim está caindo água. Você achou? Quem achou diz amém. Quem não encontrou, diga me espera. Te espero, irmão, te espero. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 1. Vamos ler? E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias. Mandou o quê? Mandou o quê? A dizer-lhe assim: façam os deuses. E outro tanto, se decreto amanhã. Quando? Quando, gente? A estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou para escapar com vida. Se foi a Bezerba, que é de Judá, e deixou ali seu moço. Ele se foi ao deserto. Se foi aonde? Aonde? A caminho de um dia. Veio, assentou-se debaixo de um zimbro. Debaixo de um quê? E pediu em seu ânimo a morte. Pediu o quê? O que ele pediu, gente? Disse: já basta. Ó Senhor, toma agora a minha vida. Toma o quê? Pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. O que ele fez, irmão? E eis que então um anjo tocou e lhe disse: levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou-se a deitar-se. O anjo do Senhor tornou a segunda vez. Qual vez, irmão? Tocou e disse: levanta-te, come, porque muito longa é a sua caminhada. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites a Horebe, monte de Deus. Olhe para alguém, já que é a quarta profética, diga para ele: levanta. Não, irmão, em nome de Jesus, fala com ânimo. Diga: levanta, come e anda. Você olha para mim, por favor, me dá sua atenção de presente. Eu creio que o texto ele é familiar praticamente todos, se não for tornar-se-á. Nesse texto a gente tem uma
uma história ou uma trajetória de alguém que Deus escolheu. Deus escolheu um homem do território de Gileade. Ele é tisbita. Gileade é a cidade que é habitada pela tribo de Ruben, a tribo de Gade e a minha tribo de Manassés. A escolha de Deus, ela não é aleatória. A escolha de Deus, ela também tem a ver com a árvore genealógica. Elias, se ele não é de Manassés, ele é de Gade. Obrigado. Elias, se não é de Gade, ele é de Ruben. Mas o mais importante é que Elias descende da árvore genealógica de Israel. Deus vai até uma cidade que Oséias capítulo 6, versículo 8, está escrito que Gileade é a cidade iníqua, ou cidade da iniquidade. Olha, dentro dessa cidade, Deus achou alguém que não tem o mesmo comportamento do que todos. Esse alguém que Deus encontra, ele se veste diferente, ele tem um sotaque diferente, porque Tisbe era uma área mais adentro de Gileade. Ele fala diferente, se veste diferente, tem um sotaque diferente. A cidade que ele mora, ela não é uma cidade que ela é marcada na Bíblia, porque ela é uma cidade como Ur dos Caldeus, que Abrão morou, que tinham casas luxuosas. A cidade que ele mora não é uma cidade marítima. A cidade que ele mora não é rota de comércio, mas a cidade que ele mora é uma cidade ímpar, porque na cidade que ele mora é a única cidade na Bíblia que tem uma árvore que solta um líquido viscoso e esbranquiçado, que é conhecido como bálsamo de Gileade. O bálsamo de Gileade só havia duas formas de obtê-lo: ou se você fosse até Gileade comprá-lo, ou se alguém de Gileade trouxesse até você. Dentro disso, no reino de Samaria, o trono está dominado por um rei chamado Acabe. Acabe é quem senta ao trono, mas é Jezabel que comanda. Jezabel é filha de Etibaal. Ela consegue manipular tanto Acabe, e o espírito de Jezabel, ele ainda continua rondando dentro das igrejas, porque o espírito de Jezabel não tem a ver com prostituição. O espírito de Jezabel é o espírito de manipulação. Jezabel é aquela que não precisa liderar, ela só precisa estar no departamento. Jezabel é aquela que não precisa estar à frente, ela só precisa estar perto, para manipular aquele que está à frente, para que a vontade dela seja feita. Jezabel consegue fazer com que o povo vire as costas ainda mais para o único Deus e comece a adorar Baal. Baal é conhecido como Deus da chuva, é conhecido como Deus da fertilidade. Dentro desse contexto, Deus levanta um homem, tira ele de sua cidade, tira ele de sua terra natal, tira ele de sua casa e manda ele ir até o palácio. Chegando no palácio, esse homem, ele não pode entrar. E por que ele não pode entrar? Ele não pode entrar, primeiro, porque ele não tem a roupa adequada. Segundo, ele não pode entrar porque ele não foi convidado. Terceiro, ele não pode entrar porque ele não foi anunciado. Quarto, ele não pode entrar porque ele não é bem-vindo. Talvez para você, Elias sair de sua casa e ir até o palácio é comum. Então me faça entender, se der agora na sua cabeça vontade de ir até a Marechal Hermes e entrar dentro do batalhão de polícia, se alguém vai deixar você entrar, primeiro, você não entra, nem perto você chega. Você não chega porque você não foi anunciado. Segundo, você tem que estar com a vestimenta adequada. Terceiro, alguém tem que estar te esperando. Olha, o que eu estou dizendo para você é que o homem que chega no palácio não tem a veste adequada. O homem que chegou no palácio, ele não vai ser recebido pelo rei. O homem que chega no palácio, o rei não está esperando. Mas o homem que chegou no palácio, ele não tem a roupa, ele não está sendo esperado, e ele pode ter sido embarreirado na porta, mas quem está levando ele no palácio não é a terra. Quem está levando ele no palácio é o céu. Então a porta da terra está fechada, mas a unção dele vai dar acesso.
Nós estamos numa quarta profética. Eu vim te dizer que aonde a porta daqui de baixo estiver fechada, a tua unção vai dar acesso. Esse ano talvez o que vai abrir a porta não é a chave. O que vai abrir a porta não é uma pessoa. O que vai abrir a porta é a unção que o céu derramou em você. Porque a unção que o céu derramou em você vai dar acesso a lugares que você não imaginou botar a planta do pé. Vai te dar acesso a lugares que você não imaginou enxergar. Cutuca alguém nessa quarta e diga para ele: fica tranquilo se você não tiver a chave. Balança ele, fica tranquilo se alguém disser que a porta está fechada. Mas fala para ele: a unção que está em você vai te dar acesso a lugares que você não imaginou botar o pé. Ele não tem roupa, ele não é anunciado, ele não é esperado, mas ele tem uma mensagem. O que ele tem? O que ele tem? Profeta não é quem roda, profeta não é quem fala em língua. Pelo crivo da Bíblia, profeta é aquele que tem caráter, compromisso e carrega uma mensagem. Vou repetir, talvez você está aqui nesse culto, é um profeta ou uma profetisa, mas você estacionou o seu ministério, porque você está olhando para o que está sendo dito na internet, você está olhando para aquilo que a rede social propaga. Mas eu vou repetir, profeta é aquele que tem caráter, profeta é aquele que tem compromisso, e profeta é aquele que carrega a mensagem. Olha, a missão dele não é fácil. A missão dele é dolorosa, porque ele tem que entrar dentro do palácio e confrontar o rei. Confrontar o quê, irmão? Você precisa olhar para alguém e dizer para ele: profeta não olha endereço, ele só entrega a mensagem. Quanta gente covarde que está aqui sentada hoje, que Deus já mandou levantar, que Deus disse que quer te usar, só que você está olhando o endereço, você está olhando o título, você está olhando o cargo, e aí quando você olha, você diminui aquilo que o céu já colocou em você, e aí você não acredita que é capaz. Não, eu não posso entregar porque ele é pastor. Não, eu não posso entregar porque ela é a pastora. Eu não posso entregar porque ele é homem de Deus. Não, vou repetir. Profeta não olha endereço. O compromisso do profeta é com a mensagem. Talvez você não compreendeu. O compromisso do profeta não é com a pessoa. O compromisso do profeta é com a mensagem que ele carrega. Elias chegou lá. Olha para mim aqui, irmão. Não vou tomar teu tempo, mas preciso que você entenda que quando Elias chegou lá, ele não tomou café, ele não almoçou, ele não comeu nada. Ele chegou lá e disse o seguinte: segundo a minha palavra, segundo a minha... Você prestou atenção, irmão, que não é Deus falando. Você prestou atenção que não é Deus que está liberando nada. É Ele mesmo que está dizendo. Olha, ele tem um nível tão alto com o céu de relacionamento, ele tem um nível tão alto com o céu de crédito, que ele vai virar e vai dizer assim: olha, segundo a minha palavra não vai chover, não vai cair orvalho do céu. Irmão, é 3 anos e meio sem cair nada. O que Elias está falando, o que Elias está liberando, não é nada mais e nada menos do que confrontar a cultura da época. A fala que Elias está usando, ela não é só profética, é cultural. Quem é o Deus que é adorado em Samaria? Quem é o Deus que foi entronizado? É Baal. Então quando Elias diz que não vai chover, que não vai cair orvalho, ele está dizendo: se Baal for Deus da chuva, como vocês adoram, se Baal for Deus da fertilidade, como vocês dizem, amanhã ou daqui a pouco tem que cair água. Mas se o Deus de Israel, que me tirou da minha casa, me trouxe até aqui, ele é o Deus verdadeiro, não vai cair uma gota de água do céu. Olha, quem é que levou ele no palácio? Deus. Quem é que levou ele no palácio? Deus agora tira ele do palácio, leva ele para o ribeiro. O ribeiro tem por nome de Querite. Eu vou falar coisa bem rápida aqui para a gente entrar no que tem que entrar. Deus tirou ele do palácio e levou ele para onde? Quando chega em Querite, lá já tem água, lá já tem, porque todo lugar que Deus te leva, ele já prisou primeiro. Todo lugar que Deus te leva já está pronto. O problema é que você ainda se preocupa, porque você não confia em quem está te levando. Você está comigo aqui, irmão? O problema é que você está olhando para as suas pernas, não para a revelação que você recebeu. Você está caminhando com a tua força, não com a palavra que você recebeu. Quando Elias chegou lá, tem água. Tem o quê? Irmão, mas alguém vive só de água? Dá para viver só de água? Então, pastor Edmar, já que tem água, o que Deus faz? Deus pega o corvo. Deus pega quem?
Irmão, ano passado conseguiram se resolver dentro da discussão teológica se a tradução literal era corvo ou se era árabes. Dentro do que se foi estudado, a tradução literal é corvo. Por que que é o corvo? E por que que literal é o corvo? Primeiro, Deus vai usar o corvo para levar carne no bico todos os dias para Elias. Quando? É quando, irmão? Só feriado? Só final de semana? Segunda a sexta? É quando? O problema é que você ainda não aprendeu. Você está preocupado com amanhã. Quando Deus já te prometeu que a provisão, ela chega todos os dias. Ela não chega do jeito que você escreveu. Ela não chega do jeito que você desenhou. Mas que ela chega, chega. Pastor, você prova? Te provo. O que Elias, quando chega lá, ele olha. Olha, Deus me trouxe para um lugar que só tem água. Mas vem o corvo voando. Vem o corvo o quê? Ele vem o quê? Olha, irmão, vamos ser sinceros. Você pode me corrigir se quiser. Deus não podia levar uma pessoa para levar a carne para Elias, sim ou não? Se ele fez Elias chegar, não poderia fazer uma pessoa, sim ou não? Só que Deus está querendo dar um ensinamento para Elias. Me pergunte qual? Elias, se eu mandar alguém daqui de baixo, uma hora para ele pode esquecer. Eu vou usar alguém daqui de cima, porque eu tenho certeza que não vai apagar você da memória, não vai tirar você da cabeça e não vai causar o esquecimento. Você pode balançar alguém e dizer para ele: esse ano Deus talvez vai tirar as pessoas daqui de baixo e vai conectar você com as pessoas lá de cima, que não vão esquecer de você, não vão apagar você da memória. Peraí, irmão, você não entendeu? O corvo, ele não vinha andando, ele vinha voando. Se prepara, esse semestre tem coisa que vai voar no teu endereço. Esse semestre ainda tem coisa que vai voar na tua casa. Esse semestre ainda tem coisa que vai voar no teu casamento. Nesse semestre ainda tem coisa que vai voar na vida dos teus filhos. Ainda tem coisa que vai voar no teu empreendimento. Você levantou a mão mesmo, irmão? Será que eu estou vendo coisa? Eu estou numa quarta profética. Eu estou dizendo para você que não vai vir andando, vai vir voando. Você ainda não entendeu. O que você acha que vai demorando, o céu vai acelerar. Me ajude a pregar, por favor. O que é mais rápido, andando ou voando? Você não entendeu nada ainda. Se Deus manda uma pessoa por terra, demora. Então Deus tem que mandar alguém voando, porque é mais rápido. Talvez é daí que inventou o Sedex. Por que é o corvo, pastor? É simples, irmão. Porque o corvo tem memória fotográfica. E uma vez que o corvo interage com o ser humano, ele grava na memória por muitos e muitos anos. Você não entendeu nada. Esquecido está você. Mas tem gente ainda esse semestre que vai lembrar de você, que você mesmo não lembra. Só porque Deus vai incomodar ele. Só porque Deus vai incomodar ela. Ao seu respeito e dizer: lembra-te do meu filho. Balança alguém e fala para ele: olha, Jesus está lembrando de você. E tem gente essa hora, fala para ele, irmão, mas com voz profética. Tem gente essa hora que o céu está incomodando só por causa da tua vida. Fala para ele: vai chegar provisão voando. O único problema, irmão, não é você receber, é você não acreditar. Secou o ribeiro, o que houve? Não, você está aí desanimado. O que houve? Fala para alguém: está na hora de ir embora. Porque não se fica depois que o ribeiro seca. O problema é que a gente gosta de provisão. A gente não gosta às vezes de ser provisão na vida de alguém. Primeiro Deus levou ele no Querite. Levou ele aonde? Agora Deus vai enviar ele para Sarepta. Em Querite ele recebe provisão. Em Sarepta ele é provisão para a vida de alguém. Você está aqui, irmão? Deixa eu te contar um segredo que você leu e não percebeu. Quando Deus chamou Abraão, ele não disse: Abraão, anda que eu vou te abençoar. Ele disse assim: Abraão, sê tu uma bênção. Sei o quê? Sei o quê? Quem já foi abençoado aqui? Levanta a mão, irmão. Quem já foi? É bom ou não é? Mas vou te falar o nível melhor.
Melhor do que a ser abençoado é quando você é bênção para a vida de alguém. Porque quando você é bênção para a vida de alguém, irmão, você está vivendo o propósito de Deus para a sua vida. Então Deus proveu para Elias se tornar provedor na vida de alguém. A única tristeza do céu é o céu prover na tua vida e amanhã você não querer ser instrumento para a vida de ninguém. É por isso, irmão, que eu falo lá na minha casa que a gente é o rio. Porque o rio tem a diferença da represa. Você sabe qual é? A represa, tudo que você manda para ela, ela retém. O rio não. O rio não precisa receber para dar. A essência dele já é dar, é por isso que ele recebe. Você está aqui, irmão? Tomara que Deus cause um rio nessa igreja. E todo espírito de represa caia por terra, irmão. Só que tem uma coisa que é particular do corpo. Sabe qual é, irmão? Eu preciso te falar isso. É quando você pega o livro de Levítico, o corvo é classificado como animal impuro. Como animal o quê? Como animal o quê? Você não entendeu não, irmão? Deus está usando impuro. Eu só ouvi um aleluia, irmão. Deus está usando impuro. Ele não está usando o puro. Ele está usando aquilo que é impuro para fazer a provisão chegar na casa daquele que é puro. Você está comigo aqui, irmão? Preste bem atenção por esses dias, que a provisão talvez pode vir da mão de quem você não espera. Lembra do que eu estou pregando hoje para você. O corvo era impuro, mas ele levava a carne no bico para abençoar aquele que era puro. Não veio do jeito que ele imaginava, veio do jeito que o céu designou. Quando o céu quer fazer, até quem é impuro ele usa. O único problema é que você faz uma cartilha de como tem que ser. Foi para Sarepta, agora ele não é mais para ser provido, agora ele é para prover. É para quê? É para quê? Pronto. Depois disso, vai Elias, repara um altar, luta com os profetas. Os profetas que ele luta não são de Deus, são de Baal. São de quem? Porque há uma diferença dos profetas de Deus para os profetas de Baal. Me pergunte qual? Me pergunte qual? Profetas de Deus, eles amam a mensagem. Profetas de Deus, de Baal, amam o dinheiro. Continua, irmão. Continua. Profetas de Deus são tementes a Deus. Profetas de Baal amam o púlpito. Entenda a diferença. Nem todo mundo que toma o púlpito está com a vida no altar. Quem são os profetas de Baal? Aqueles que sentaram na mesa de Jezabel. Elias ganha um título, perturbador de Israel. Capítulo 19, falei que eu ia tomar teu tempo, mas dobre a sua atenção agora. Quando chega o capítulo 19, Acabe conta para Jezabel: olha, Elias fez uma oração de aproximadamente 30 segundos, matou todos os profetas. Jezabel se irrita. O irritar de Jezabel, ela pega um mensageiro e diz o seguinte: pode falar para ele que amanhã a cabeça dele vai ser pendurada. Preste bem atenção. Eu estou falando de uma trajetória linda em Deus. Deus levou no palácio. Deus levou aonde? Deus levou no Querite. Deus levou aonde? Deus levou em Sarepta. Deus levou aonde? Agora, a coisa que mais me deixa espantado, Jefferson, é que como é que um homem que teve coragem de encarar 850 profetas, um homem que matou todos a fio de espada, um homem que faz fogo cair do céu, ele vai paralisar por causa de uma mensagem de uma mulher? Você entendeu, irmão? Você entendeu? E você diz que é você que manda na sua casa, né? Até ela falar, né? Até ela falar, né? Só que eu preciso que você entenda que uma mensagem paralisou Elias. Uma o quê? Agora o texto diz que Elias fugiu. O que é que ele fez? Depois de fugir, ele vai até Bezerba, de Bezerba ele vai até o deserto. Não é Deus que está levando, é ele que está indo. E você precisa entender uma diferença. Tem lugares que Deus te leva e tem lugar que é você que vai. E quando você começa a entender aqui, você começa a entender a situação da tua vida. Tem deserto que foi você que se enfiou, não foi o céu que te levou. Quem foi Elias. Elias deixou o seu moço. O texto é bem explicativo. Deixou quem? Ele está indo sozinho.
Quando ele chega no meio do deserto, tem um zimbro, tem o quê? Ele se deita. Peraí, irmão, vamos lá. Vamos entender então o texto. Olha, se for para essa época, dentro desse nível de explicação, você conseguiu entender tudo. Vamos explicar para a nossa época de hoje? Primeiro, eu estou falando de Elias. Eu estou falando de quem? Irmão, eu estou falando de alguém que tem intimidade. Eu estou falando de alguém que tem uma palavra profética. Eu estou falando de alguém que tem coragem de reparar um altar. Eu estou falando de alguém que tem coragem de olhar na cara de alguém e confrontar. Eu não estou falando de mim, eu estou falando de Elias. Eu estou falando de alguém que tem crédito, não tem débito como eu tenho. Eu estou falando de Elias, alguém que alguém que fala e Deus assina. Eu estou falando de Elias, alguém que tem uma unção sobrenatural. Só que quando Elias toma esse primeiro passo, ele chega no deserto, além de deitar, ele diz assim: olha, basta, me mata. O que ele disse? Então você vai me convencer, irmão, que é normal acabar o culto, você escrever uma carta, ou chegar para tua mulher, chegar para tua esposa e dizer que ia morrer? Não, você não vai fazer uma carta para o seu patrão amanhã no teu trabalho e dizer assim: olha, chega, cansei, eu quero morrer. É isso que você vai fazer? Não, não é normal, irmão. Primeira coisa que Deus está querendo ensinar para ele: Elias, você não é uma máquina. Você é humano. E talvez, irmão, eu saí lá de Betim para pregar para você que você precisa aprender que você não é uma máquina. Você é humano. Só dói porque você é humano. Você só chora porque é humano. Você entristece porque você é humano. Você fica triste porque você é humano. Você se magoa porque você é humano. Você fica aborrecido porque você é humano. Pastor, o que você está dizendo? Primeiro quadro que a gente pode ver de Elias. Elias está num burnout profundo. O que é o burnout, irmão? É o esgotamento de alguém que está fazendo, mas precisa ressignificar para entender o que está fazendo. Não simplesmente fazer. Parece com alguém que está aqui nesse culto. Você só foi fazendo, e não quis mais parar de fazer. Entrou no piloto automático. Foi fazendo. Você cuidou da igreja, você cuidou do departamento, você cuidou de todo mundo, você cuidou da tua célula, você só não cuidou de você. Aí qual é o problema? É que você cuidou de todo mundo, você cuidou do departamento, você cuidou da célula, mas não cuidou de você. Deixa eu te falar uma coisa, meu santo: se você não cuidar de você, você não consegue te cuidar de ninguém. Só que você aprendeu pela forma do fazer. Forma do quê? Forma do quê? Só que eu preciso entender, que você entenda que não adianta fazer, você precisa entender porque faz. Elias está no nível de esgotamento. Pastor, então você está mandando eu parar de fazer o que eu faço, de cuidar do meu departamento, de cuidar da minha célula, de cuidar das minhas coisas e de cuidar das coisas de Deus? Não, eu só estou falando que você tem que cuidar primeiro de você. Porque se você não cuidar de você, você não cuida de célula, você não cuida de departamento e você não cuida das coisas de Deus. Elias está cansado, está o quê? Elias está o quê? Fala para alguém que está do seu lado: terra cansada não produz nada. Na Bíblia, a terra produzia durante 7 anos. Quantos anos? No 8º ela descansava. Não adianta você fazer se você não sabe descansar. Segundo, se a gente pegar pelo quadro psicológico, Elias está num quadro de depressão profunda e silenciosa. Pastor, você pode provar? Posso, sem problema nenhum. Está aí no texto, só você ler. Elias primeiro despediu do seu moço. Despediu do quê? Quando ele despede, quem tem depressão quer ficar sozinho. Segundo, ele foi para o deserto. Ele foi para onde? Olha, geralmente quem está em depressão, além de querer ficar sozinho, ele tem um cansaço extremo, pensamento negativo. O anjo vem, visita, chama Elias para comer, ele não come. Quem tem depressão, quem está com sintomas de depressão também não tem vontade de comer, só tem vontade de dormir. Elias, quando chega, se deita, pede a morte, mas ele dorme. Ele faz o quê? Então a gente acabou de encontrar 2 quadros que Elias está vivendo: o burnout e a depressão. Só que eu estou falando de Elias, profeta. Estou falando de Elias, que marcha, que roda, que libera a palavra profética. Ele está no deserto agora pedindo a morte. Aonde que ele está deitado? Embaixo de um pé de zimbro. Embaixo do quê? Irmão, me ajuda em nome de Jesus. Você já viu zimbro no deserto? Já? Não existe. Vegetação do deserto é cacto. No deserto só tem água. Olha aqui para mim, irmão. No deserto só tem água de 4 às 6 da manhã, que é a viração da aurora, e a gotícula. Quem colocou esse zimbro? Vai, irmão, me ajuda. Quem? Então olha para alguém. Antes de você chegar,
Deus já está te esperando. Fala para alguém, não dá para fugir de Deus. Porque quando você pensa em fugir, Ele já está esperando você chegar. Para que serviu o zimbro, irmão, na época da Bíblia? O zimbro é uma árvore de arbustos. Juntava-se os galhos do zimbro e geralmente era usado para fazer vassoura. Era para fazer o quê? Quando Elias, Jefferson, deitou embaixo do pé de zimbro, é Elias declarando para o céu: o que eu estou precisando é nada mais, nada menos do que uma faxina na alma. Uma faxina onde? Uma faxina onde? E Deus vai fazer na sua hoje. O anjo vem. Elias está pedindo a morte. Você sabe que a pessoa que pede a morte, ela não quer morrer. A pessoa que pede a morte, ela só quer resolver a dor que está sentindo. Então, geralmente, quando você vê alguém dizendo que está querendo morrer, ele não quer morrer. Ele só quer resolver a dor que ele está sentindo. A dor que Elias está sentindo, a dor que Elias está passando, nada mais é do que a responsabilidade que ele carrega. Porque toda vez que você carrega algo de Deus, vai doer em você. Você pegou isso aqui? Vou repetir. Toda vez que você carrega algo de Deus, vai doer em você. É por isso, irmão, que a revelação, a dor faz parte da revelação. Porque se não tivesse dor, seria só teoria. Então toda vez que você carrega algo de Deus, vai doer alguma coisa em você. Elias está sentindo uma dor tão grande de alma, uma dor profunda. E a dor que Elias está sentindo nada mais é do que uma dor de só ele que se expõe para confrontar um rei e uma rainha. Só que Deus depois aparece para ele e diz que ainda tem 7.000 que não se dobraram. Elias, ele agora está num quadro, e o quadro que ele está não é bom. O quadro que ele está é de pedir a morte. Mas olha aqui para mim, irmão, o problema não é ele pedir a morte, o problema não é você pedir a morte ou pedir a morte. Porque todos nós temos direito de querer morrer, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? O único problema, irmão, é que Deus não está descendo aqui porque Elias pediu a morte. Que é isso, pastor? Não, não é porque Elias pediu a morte. Deus está descendo é porque Elias agora, quando pede a morte, ele está matando do que não é dele. O que ele está matando que não é dele? O chamado que ele tem não é dele. Você não entendeu isso aqui ainda. A unção que ele tem não é dele. E se ele morre, morre aquilo que não é dele, morre o chamado dele. Então Deus está descendo para dizer: olha, direito de morrer você tem. Pedir a morte você pode. Você só não pode matar o que é seu. Se você balance alguém, diga para ele: Deus veio nessa noite ressuscitar o seu chamado. Quem quer morrer aqui, irmão? Você tem direito. Mas, gente, vocês são engraçados. Vocês querem ver Jesus e não quer morrer. Quer ir para a glória e não quer morrer. Direito de pedir a morte você tem. Direito de cansar você tem. O único direito que você não tem é de matar um ministério que não é seu. No ministério você não é dono, você é mordomo. E toda vez que você tiver atitude de matar aquilo que não é seu, Deus desce. Fala para alguém: Deus vai descer lá na sua casa essa semana. O que Deus trouxe para Elias? Pão e água. O que Deus trouxe? Pastor Edmar, olha, eu não sei se tem alguém aqui da área, mas se tiver pode me ajudar, porque é uma coisa meio contraditória. O homem está deitado pedindo para morrer. Deus traz pão e água. É o normal? Vamos ser sinceros. Se eu chegasse para você agora dizendo que eu quero morrer, o que você ia fazer? Me dá um tiro, irmão. Você está com raiva de mim mesmo? Pai do céu, você me perdoa se eu te fiz alguma coisa? A primeira coisa, irmão, que você ia falar: vamos orar. Segundo, você ia me dar um abraço. Terceiro, você não ia querer sair de perto de mim, porque você ia ficar preocupado com a atitude que ia tomar. Você prestou atenção no que Deus fez, irmão? Deus envia um anjo. Levanta. Come. Bora, anda. Deus não perguntou como ele estava. Deus não perguntou o que ele estava passando. Deus não perguntou como é que ele ia. Deus disse para ele o quê? Levanta. O que Deus disse? Eu acho que Deus está falando com alguém aqui, irmão. O problema é que você vem para o culto e você quer que o Senhor pergunte como você está. O que você está passando? Você esqueceu que Ele é onisciente? Irmão, pela lógica certa, Deus tem que mandar alguém
Mas Deus trouxe. Irmão, como é que Deus dá pão e água para uma pessoa que está querendo morrer? É porque Deus não está vindo para falar com Elias, Ele está vindo para falar com o espírito de Elias. Você esqueceu, irmão, que você é tripartido, corpo, alma e espírito? Você lembra lá do Gênesis, irmão, que é um boneco, e esse boneco, ele agora se tornou alma vivente. Então é uma alma que vive dentro de um corpo, não é um corpo que vive numa alma. Então o resultado do teu corpo é o resultado de como é que está a tua alma. E o resultado da tua alma é o resultado que está o seu nível de espírito. Você está aqui, deixa eu falar mais devagar. Você não compreendeu ainda. Quando você vê uma pessoa triste, não é o corpo que está triste, é a alma que está triste, é o espírito que está abatido. Deus não veio tratar com o corpo, Deus veio tratar com o espírito. Porque Deus entende, se Ele trata com o espírito e anima o espírito, alegra a alma. Se alegra a alma, alegra o corpo. Balance alguém aí e fala para ele: hoje Deus vai trabalhar em uma só consulta. E Ele vai resolver esse problema de uma vez só. Eu não estou invalidando, continua no seu terapeuta, continua na sua psicóloga, mas Deus dá uma consulta só. Em uma consulta, Deus tratou espírito, alma e corpo. Que é isso, pastor? Deus trouxe pão e água. Vamos ser sinceros, irmão? Quem gosta de pão aqui? Quem gosta de água? Ih, a mão já baixou um montão. Quer ver agora? Quem gosta de Coca-Cola? Ó, viu? Continua para você, continue bem. Não casse água para você tomar, não, para você ver aonde você vai parar. Isso. E o pior é que você ainda fala assim: é um veneno, mas eu gosto. Pastor, o que você está dizendo? Irmão, quem gosta de pão? Quem gosta de água? Com um pão e uma botija d'água dá para caminhar 40 minutos? Dá para caminhar 40 dias? Então como é que ele caminhou? Deus não veio alimentar o corpo, Ele veio alimentar teu espírito. E mesmo assim o anjo chamou ele: levanta. O que ele fez? Voltou a dormir. O problema não é Deus te levantar nessa quarta-feira, é na próxima quarta-feira você voltar para o lugar que você estava. Não é falta de palavra profética, é falta de posicionamento. Aí o anjo volta. O anjo o quê? Mudou a mensagem. Levanta, fala para alguém: levanta. Fique de pé, por favor. Fica de pé. Levantou, você viu? Pastor, o que você veio pregar? Levanta. Come. Anda. Vou repetir. Levanta. Come. Anda. A palavra profética dessa quarta-feira é: levanta, come e anda. O anjo não deu a mão para Elias. O anjo só disse: levanta. O anjo só disse. É porque o anjo está dizendo: você tem força para levantar. Você pode estar com dor, mas não está morto. Você pode estar abatido, mas não morreu. Você pode estar triste, você pode estar cansado, você pode estar fadigado, mas você não morreu. Com outras palavras, o anjo está dizendo: você pode estar na situação que for, no estado que for, o chamado ainda está dentro de você. O Espírito ainda está em você. A unção ainda está em você. Eu vi alguém levantar a mão, irmão, que bom que entendeu. Eu vim dizer que o chamado ainda está em você. O Espírito ainda está em você. E a unção ainda está em você. Deus não abandonou você. E Deus hoje veio te buscar do lugar que você se enfiou. Deus veio te tirar do deserto que você foi. Deus veio te tirar da situação que você se encontra. É Deus dizendo para alguém: come, levanta e anda. O que é que o anjo deu? Pão e água. O que é que ele deu? Pão simboliza a palavra. Pão simboliza? E a água simboliza o Espírito. E a água simboliza? Olha, irmão, se eu fosse você, eu ficava otimista para a próxima quarta-feira profética. Porque Deus vai trazer muito pão e muita água para essa igreja. Muita palavra e muito poder do Espírito para essa casa. Deus vai levantar e ressuscitar os profetas e profetisas que estão nesse meio dessa casa. Pastor, o que é que você está dizendo? Não se espante se pela madrugada Deus tirar o teu sono e você acordar falando em línguas. É o céu te dando pão e água para você voltar a profetizar. Eu vim pregar para alguém e dizer para alguém: Deus vai te tirar do teu deserto para te encontrar numa caverna. Vou repetir: Deus vai te tirar do teu deserto para te encontrar numa caverna. Não se prenda ao deserto quando Deus tem uma caverna para te encontrar.
Eu estou sentindo a graça de Jesus aqui, irmão. Eu estou sentindo o poder do Espírito Santo. Eu estou sentindo a unção dele. Esse primeiro semestre é Deus dizendo para você: levanta, come e anda. Levanta, come e anda. Sabe qual é o melhor, pastor Edmar? É que depois daquela comida não teve Jezabel, não teve Acabe, não teve exército, não teve diabo que parou ele. Você não entendeu? É porque não é o corpo que Deus animou, é o Espírito que Deus ressuscitou. É a alma que está alegre e é o corpo que jubila. Urabacandarabachuri cantarabaia. Xarabacandarabarassuri canterebassuri rebaraia mandarassúria. Eu não sei se você está aqui ou se você ainda vai chegar. Eu não sei aonde a tua cabeça está e o teu coração está. Mas eu sei que Deus vai te arrancar desses desertos que você está pedindo para parar, que você está dizendo que está cansado, que não aguenta mais. Ele vai trazer um renovo para o teu espírito, alegria para a tua alma e vai gerar resultado no teu corpo. Eu vim dizer que você não pode mais ficar no quadro que você encontra. Você não pode estar mais na situação que você está, na situação que tudo está ótimo, está tudo confortável. Não, Deus te deu uma voz profética e a terra não pode arrancar. Eu estou sentindo a presença dele aqui, irmão. Eu estou sentindo a graça dele aqui. E eu vou repetir o que eu acabei de dizer. Deus te deu uma voz profética que a terra não pode arrancar. Quem te deu essa voz profética não foi a igreja. Quem te deu essa voz profética não foi o homem. Quem te deu essa voz profética foi o próprio Deus. E ele não te deu uma voz profética para ficar calado. Ele te deu uma voz profética para que haja liberação de decretos. E eu acredito que essa noite, no prédio da Vila Ideal, vai ter liberação de decretos celestiais. Deus vai trazer você de volta para o corpo de obreiro. Deus vai te trazer de volta para o louvor. Deus vai te trazer de volta para o Kids. E Deus vai trazer a tua casa de volta para a casa dele. Pastor, o que é que você está dizendo? Uma palavra que você libera aqui agora, ela vira um decreto na eternidade. Uma palavra que você libera agora, ela vira um decreto no mundo espiritual. E aonde tiver alguém da tua parentela agora, ele vai ser impactado por esse decreto. Ah, se eu fosse você, eu abria a boca agora, eu levantava agora, eu começava a me alimentar da palavra e do Espírito Santo agora, e eu começava a caminhar agora. Deus está dizendo que a tua caminhada é longa. Deus está dizendo que o teu ministério ainda nem começou. Ah, eu estou vendo gente sendo renovada. Eu estou vendo gente derramando lágrimas. Eu estou vendo gente sendo outra vez ativada através do Espírito. Levante essa mão para o alto. Libera um decreto para a tua casa. Libera um decreto para a tua empresa. Libera um decreto para a tua igreja. Fala, irmão. Libera um decreto para essa cadeira. Libera um decreto para essas cadeiras vazias e diz: essa é do meu pai, essa é da minha mãe, essa é do meu marido, essa é do meu filho. Eu vou começar a liberar decreto aqui nessa noite, irmão. Xarabahaia, bacandore, bachuri, cantarabaia. Eu posso ouvir o som do avivamento, a morte tornando vida, ressuscitar. O que posso ver se não vale de ossos ser? Eu quero fazer algo aqui com permissão do pastor Edmar. Eu queria convidar você a sair do seu lugar, irmão, hoje. Vem aqui na frente. Sai do seu lugar e vem aqui na frente. Encosta em qualquer lugar desse altar. É uma noite profética, irmão. Essa é a veia que eu carrego. Encosta em qualquer lugar desse altar. Isso, encosta em qualquer lugar desse altar. Debaixo do sol. Vem, irmão, pode vir. Cabe todo mundo, cabe todo mundo. Tem gente que está ajoelhada, irmão. Cabe todo mundo. Só vem. Não há espírito, não há palavra. É noite de Deus ressuscitar o chamado que você queria que morresse. É noite de Deus ressuscitar o ministério que está dentro de você. Com sua
Jesus hoje. Renova ela do alto da cabeça até a planta do pé. Cura a ferida. Derrama bálsamo. Xarabahai. Derrama bálsamo hoje. Traz cura. Derrama bálsamo hoje, Pai. Aí. Cura. Cicatrize. Xerebacana. Arabaxúria. O bálsamo curava e trazia alívio do cansaço. Arabahai, abacai, açúria. Faça com que essa noite, Espírito vivo, Espírito de vida, seja de renovo na vida dele, na vida dela. Toca nele, toca nela. Toma ele, toma ela. Erebaxúria, xarabacana, arabaçúria e rebaraia. Levanta esse ministério hoje aqui. Tira ele do deserto. Tira ela do deserto. Leva ela para a caverna. Arabaxúria, cantarabaçúria. Que o Senhor Todo-Poderoso traga uma unção profética sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre tudo que carrega o teu nome. Que o Senhor te restaure, que o Senhor te levante. Você não vai viver mais um ano prostrado, jogado, desacreditado. Você não vai viver mais um ano paralisado por uma mensagem que recebeu. Hoje, pelo poder do Evangelho, hoje, pelo poder da palavra, nós anulamos todo decreto contrário àquilo que o céu disse a respeito da tua vida. Não prosperará nenhuma palavra, não prosperará nenhuma ferramenta do inimigo da nossa alma contra a tua vida. Hoje está caindo por terra toda palavra que entrou, machucou, feriu, magoou. Prédio da igreja eterna do ideal. Eu tenho uma palavra profética. Tem bálsamo descendo hoje aqui. Esse altar está pegando fogo. Esse altar está em brasas. E o Espírito está mandando dizer para nós. Diga para eles que tem um ciclo novo no ministério, no chamado deles. Arabacaia, Mandaraçúria. É um tempo de Deus devolver aos profetas e profetisas dessa casa. A autoridade está descendo aqui. Ousadia está descendo aqui. Tem uma unção nova que está descendo aqui. Moça, dê um abraço nela aqui pra mim. Mata minha fome. Por trás mesmo, por trás. Isso. Vem trazendo ela aqui pra frente, vem. Isso. Abraça ela, vem trazendo ela. Isso. Porque Deus está mandando eu dizer pra ela até quando e mais quanto tempo. E ela vai ficar sentada, fingindo que nada está acontecendo, deixando o tempo passar, falando para o céu que ela está ferida, foi machucada, mas quanto tempo ela vai dizer para o céu: daqui ninguém me tira, do meu lugar eu não saio. Mas o céu me trouxe aqui para dizer para ela que acabou o tempo do pé de zimbro, acabou o tempo de ficar encostada. Olha, eu te dei um chamado e um ministério. Eu estou te trazendo para perto do meu altar de novo. E Ele está mandando eu te dizer: fala para ela que o dom que eu dei, eu estou soprando vida, eu estou reativando meus dons. Fala para ela que o chamado ainda está nela, ele só precisa reviver.
Fala para ela que a autoridade está com ela. Ela só precisa posicionar. E fala para ela que 2026 eu vou sacudir a vida espiritual dela. Anacai, Amandarasúria. Vou trazê-la para mais perto do meu altar, porque é tempo. Deus usa ela na terra dos viventes. Diga para ela, meu filho, que o tempo dela de desculpas e feridas cessaram hoje, porque eu estou descendo bálsamo nela. Eu estou curando as palavras. Eu estou cicatrizando as feridas. Eu estou cuidando da mente. Eremandabassúria, porque a depressão silenciosa estava querendo chegar. Aí, Eremandabassúria, a cabeça dela não está funcionando do jeito que ela quer, e ela disse: vou me entregar. Mas eu hoje digo: levanta, come e anda. Levante sua mão em nome de Jesus. Eu preciso ir embora. Levante sua mão. Eu não sei se você está sentindo o que eu estou sentindo. Eu não sei se você está acessando essa atmosfera que eu estou acessando. Eu não sei se você está entendendo o que o céu está fazendo aqui. Mas o céu está cansado de gente dizer e chegar aqui: ah, eu só não adorei porque eu estou cansado. Eu não adorei porque eu não recebi. Eu não adorei porque está faltando. Não, Ele é fiel em todas as circunstâncias. Ele é Deus em qualquer situação. Se prepara, porque esse semestre é o semestre que Deus está ressuscitando a chamada dele na tua vida, renovando teus dons espirituais. Levante a mão mais alto em nome de Jesus. A cada quarta profética que tiver aqui é um nível que o céu vai te levar. Um nível de unção, um nível de Deus, um nível de entrega, um nível de adoração. Pastor Edmar, tem uma brasa aqui em cima desse altar, tem fogo nesse altar, e Deus vai começar a um avivamento dentro dessa casa que vocês já nunca mais vão esquecer, e ainda não viveram. Se eu fosse você, eu via ansioso para cada curso. Eu não vinha receber, eu vinha para entregar. Deixa eu liberar uma palavra profética para minha vida, da sua vida, para eu retornar para o meu lar. Eu profetizo não em meu nome que eu não posso nada. Eu profetizo não em meu nome que não serve de nada. Mas eu profetizo em nome de Emanuel que esse ano de 2026 será o melhor ano espiritual da tua história. Tua célula vai multiplicar, vai crescer, você vai se levantar como líder, tua casa vai discipular. O ESC que se prepare, porque a tua inscrição já está lá. Se eu fosse você, hoje eu tomava uma atitude, um posicionamento em Deus e começava a viver tudo que Deus tem. Cadê você que adora Jesus? Cadê você que fala em línguas? Cadê você que adorador? Se manifesta agora, por favor. Te buscarei e te encontrarei quando te buscar de todo o coração. Eu te buscarei. Receba, 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 receba de Deus. Seja tocado, seja tocada. Tem resposta, tem resposta, tem resposta. Eu tenho fome de ti, Jesus. Meu Deus, obrigado, Jesus. Tem resposta de Deus para sua casa. Tem resposta de Deus. Levanta, coma e vá, meu irmão. Fome de ti, Jesus. Eu tenho sede de ti. Receba, 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 receba. Eu tenho fome de ti, Jesus. Obrigado, amigo Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Ah, meu irmão, levanta, coma e anda. Você recebe essa palavra nessa noite. Toma posse, meu irmão. Não é apenas um culto, é uma direção profética sobre a sua vida. Pode retornar para o seu lugar. Estamos encerrando. Receba essa palavra. Receba essa direção para a sua vida. Glória a Deus. Obrigado, pastor. Obrigado.
Aleluia. Você recebe essa palavra nessa noite? Valeu a pena vencer a chuva? Se encontrar alguém que não veio, fala: meu irmão, vem na próxima quarta, porque quem comeu, comeu. Só vai poder ver a comida lá no YouTube, mas quem estava aqui vivenciou. O Senhor te deu um restante de semana de vitória. Queria pedir para você, quando você estiver orando, ore pelo nosso irmão Bruno. Bruno, a esposa dele estava grávida e a bebezinha dele nasceu prematura e veio falecer com 9 dias, não suportou. Queria agradecer você que contribuiu lá, nós fechamos lá para abençoar. Mas se você puder, não hoje, né, mas depois de amanhã, o velório vai ser amanhã às 14 e pouco. Mande uma mensagem para ele, tenho certeza que ele vai se sentir muito abraçado. Levanta, coma e anda. Amém? Fique de pé. Glória a Deus. Tenho certeza que o Senhor, meu irmão, não vai deixar você dormir essa noite. Quando eu estou muito cansado fisicamente, a minha esposa fala que eu dormindo eu falo. Se ela não tá, acho que ela tá lá no Kids. Vai acordar essa noite e fala: amor, você estava cansado? Eu falei: não, mas você estava falando em línguas. Eu falei: é porque a palavra do Senhor alcançou o meu coração. Assim também vão achar que você está doido, meu irmão. Deus vai te pegar. Deus está me falando que arroz vai queimar lá na sua casa. Vai começar a faxina e não vai terminar, porque o Senhor vai te pegar lá, você vai entrar no manto, meu irmão. E aquela faxina que estava programada para 4 horas vai ser 6 horas de língua estranha. Você está preparado? Põe a mão sobre a sua cabeça. Essa é a mão poderosa do Senhor sobre a sua vida. Próxima quarta nós vamos receber o pastor Alencar. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Deus Filho e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos, príncipes e princesas do Senhor, e com toda a nação de Israel, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Vá em paz em nome de Jesus.